O recurso que eu vou explicar agora, ele é bem bacana por causa que você vê muitas vezes a pessoa utilizando um tipo de framework, né, uma biblioteca aí criada para facilitar alguma coisa, o próprio ASP.NET Core, a própria linguagem C Sharp, né, e às vezes ela quer fazer algo específico, muito ligado a um determinado recurso do C Sharp, a uma propriedade, a um tipo do C Sharp, e às vezes a gente cria métodos para tudo e tem uma forma mais elegante de escrever esses métodos muitas vezes, tá? Que são os extension methods, né? Em português, os métodos de extensão, tá? E eles permitem que você adicione métodos a tipos existentes sem ter a necessidade de criar um novo tipo derivado daquele que você está querendo criar um método, sem ter que recompilar framework, biblioteca, nem nada, e nem ter que modificar o tipo original. Então é isso que a documentação fala, tá? Você quer adicionar um comportamento a um tipo que já existe, mas por algum motivo você não tem acesso ao código fonte daquele tipo, né? Ou você tem acesso àquele código-fonte, mas você não quer ficar recompilando, fazendo um release de uma nova versão. Você só quer adicionar um comportamento pontual. Então é essa a função do Extension Methods. O que acontece? Muitas vezes a gente quer fazer um tipo de processamento com um próprio tipo primitivo do C Sharp, como uma string, um int, né, um bool, ou seja lá qual for o tipo, né? Aqui é a classe console, eu quero fazer um método que não existe por parâmetro na classe console, eu quero fazer um novo método. Como que eu faço isso? Vou pegar o código fonte lá da Microsoft para escrever, recompilar e pôr no meu código. Não, né? Senão não é nem inteligente fazer alguma coisa disso. Então, você cria um método de extensão para se conversar com essa classe aqui, tá? Com esse tipo aqui. Nesse exemplo, o que eu fiz? Eu criei um método de extensão para o tipo string. Se você for ver, deixa eu até comentar isso aqui, ó, porque eu quero mostrar para vocês, né? Antes de funcionar. Aqui nós temos uma string, tá? var mensagem igual a hello world. E eu quero obter o reverso dessa string aqui. Ou seja, em vez de começar com H, vai começar com ponto de exclamação. Daí vem D, L, R, O, W, espaço, O, L, L, E, H. Que é o reverso disso aqui, ok? Porém, por padrão, a string não tem esse método de reverter. Então ela não tem como reverter isso de forma fácil, tá? Coloco um ponto aqui, só acho para deixar tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo, para fazer split, enfim, né, os métodos padrões da linguagem para o tipo string. Então eu quero adicionar um novo comportamento para esse tipo string. O que eu faço? Método de extensão. Como que eu implemento isso? Então eu tenho que criar uma classe, nesse caso eu chamei de string extensions. Obrigatoriamente essa classe tem que ser estática, tá? E o método também tem que ser estático. Por quê? Então, nesse caso, quando eu tenho uma mensagem, eu consigo fazer apenas um ponto e eu consigo acionar ela diretamente. Então, public static string, né? Revert, chamei ele de revert porque ele vai reverter a minha string que eu passar. Ele vai retornar, continua retornando uma string, só que é o contrário. E aqui está um detalhe, como parâmetro eu tenho que passar o keyword this, o tipo e o nome da variável. Então, this string valor. Isso é o que determina que ela é uma extension method de string. Essa parte aqui, ó. This string. Isso que determina.
Claro, tem que ser estático e tudo mais. Mas é isso que determina qual é o tipo da minha extension method. É um tipo string, ok? Vai ser adicionado ao tipo string. E aí, dentro eu faço a implementação desse método, que é um new string. Aí eu jogo, converto a string que eu recebi aqui como um char, né? um array de char. Faço o reverse e faço to array. E aí converto para string novamente. Tá? Então, beleza. Fiz isso. Aqui onde eu estou utilizando, por eu estar no mesmo namespace, que é extension methods, eu já consigo utilizar ele. Se eu estivesse em outro namespace aqui, por exemplo, pronto, extensions, tá? O que aconteceria? Teria um erro aqui, ó, porque ele ia pedir para fazer uso do namespace, tá? Então esse é um ponto importante. Sempre que eu quiser utilizar um extension método de determinado tipo, né, eu tenho que ter um using aqui do namespace onde ele se encontra. Se você deixar no namespace raiz do projeto, vai ficar disponível para o projeto inteiro. E aí eu consigo simplesmente fazer mensagem, que é uma string ponto revert. Ó, já apareceu aqui, tá vendo? E ele mostra que é um extension method, ó, extension, tá certo? Então você sabe distinguir o que é um método padrão, né, do tipo, e o que é um método de extensão. Inclusive pelo ícone aqui no Visual Studio, tá? Tem um ícone diferente também. Bacana? Vamos rodar isso aqui. Olha aí o nosso retorno. Então, mensagem original, hello world, mensagem invertida, ela aqui é o contrário. Para que isso é útil na vida real, André? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no meu GitHub, por exemplo. Ficou bem evidente para que ela é útil, né? Mas deixa eu ver se eu tenho outra implementação aqui só para mostrar um detalhe para vocês. Tenho sim. Olha só. Aqui é uma aplicação no meu GitHub no Startup, que é onde a gente configura, né, as dependências, como que vai startar a aplicação e tudo mais. E tem um passo aqui onde eu preciso configurar, né, alguns frameworks e adicionar eles tudo mais dos services do ASP.NET Core. Então, tem aqui, ó, services. Lembrando, o que é esses services? É um iService Collection, que é uma interface do próprio ASP.NET Core lá, né? Então, será que esses services têm esse ponto add automapper setup? Não tem. E como que eu consegui escrever dessa forma? Porque eu escrevi um método de extensão para essa interface aqui. Então, ó, se eu clicar aqui, eu vou para o código. Dentro da minha pasta chamada web.extensions, eu fiz aqui, ó, public static automapper setup e um método void, que não retorna nada, que é um método de extensão do iService Collection. E aqui dentro eu consigo manipular esses services, tá? Então eu consigo fazer a configuração do automapper. Tá? Isso aqui é implementação específica do automapper, mas eu estou utilizando de um método de extensão para deixar o meu código mais limpo. Então, na prática, aqui no meu startup, eu deixei de precisar colocar todo aquele emaranhado de código do automapper para fazer simplesmente isso aqui. Mesma coisa com o mediator. Criei um método de extensão para ele. Óbvio que aqui é simples, mas eu quis separar para deixar o meu startup o mais limpo possível, tá? O mais legível possível. Show! Mas basicamente então, pessoal, olhando num código um pouquinho mais assim voltado para utilização no framework web e tudo mais,
você ganha nesse tipo de coisa.